Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na Ubra TV, 21 da NET, 19 da TVN, no Facebook ao vivo, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Vamos juntos até a 1h45, hoje recebendo a visita de Denis Abraão, diretor do Grêmio durante um bom período, conselheiro do Grêmio, quase foi candidato à presidência na última eleição. E o Maurício Freitas, que conosco faz o programa diariamente aqui na nossa Ubra TV. Ontem, o Internacional perdeu em Pelotas, 1-0, gol do Itaqui, e o Grêmio no sábado perdeu com um gol de pênalti para o Cruzeiro. O Grêmio, hoje, a tendência é que fique na lanterna, porque o Juventude recebe em casa o São Paulo e temos um outro jogo, o Avenida recebendo o Juventude. No entanto, como esse campeonato tem 8 classificados em 12, apenas 2 não tem nada para fazer na competição, ficam no limbo e 2 caem, a tendência é que o Grêmio ainda tenha tempo para se recuperar. Vou começar por aí já, Denis Abraão. Você acha que o Grêmio ganha 4 de 6, sendo que uma dessas 6 é Grenal e a outra é o Juventude na Serra? Vou te responder muito claramente, não tem nenhuma dúvida que o Grêmio vai classificar, mas eu, antes de responder, já respondendo, né? Eu gostaria de dizer assim, os resultados até agora são plenamente, totalmente normais. Esse é o ônus de ser vice-campeão do mundo, de ser tricampeão da Libertadores de América. Esse é o nosso ônus. Pois é, o Grêmio começou um pouquinho depois dos times do interior. Não, REC. Os clubes do interior começaram em novembro. O Grêmio, em novembro, estava disputando a Libertadores de América. O Grêmio, no dia 17 de dezembro, jogou a decisão do Mundial contra o Real Madrid. O Grêmio chegou no Brasil dia 18 ou 19. Os jogadores saíram de férias, voltou dia 18 de janeiro. O Grêmio está há 15 dias trabalhando. No primeiro dia, dia 19, não tem nada. É exame médico, é representação, é discurso e não tem nada. Aí começa a trabalhar dia 19. O Grêmio está há 12, 13 dias trabalhando. Não tem como. Menos de 7 rodadas, o Grêmio não vai voltar com aquele time que tinha. Mas quando voltar, passa a máquina em todo mundo. Sabe que eu acho que o Grêmio até, com os reforços conseguidos, aí, com o Cícero mais adaptado e tal, e com o Michael Suel, que para mim é um grande acréscimo na equipe do Grêmio. Aliás, o Internacional perdeu de pegar esse jogador, né? Porque se o Internacional já tinha em mente que o Valdívia seria devolvido pelo Atlético Mineiro, esse jogador ajeita a história da beirada que o Internacional tanto tem dificuldades que tem esse cacuete. É um jogador que tem intensidade, é um jogador forte, dificilmente se tira a bola dele, vai acrescentar muitíssimo no time do Grêmio. E mais, o Grêmio estando ajustado como está, que não mudou taticamente nada, o Fernandinho que saiu é substituível, o Barros que saiu é substituível, o grande pepino do Grêmio é a lateral direita, que o Edilson para mim era, na oportunidade, o melhor lateral direito do Brasil, e aliás o Tite deu uma entrevista para a Rádio Grenal, quando se perguntou sobre os 4 jogadores do Grêmio selecionáveis, ele disse assim, tem mais um quinto, que é o Edilson, que até já tinha saído do Grêmio. Então o Edilson ontem já fez aquela jogada para o Arrascaeta fazer o gol, com uma intensidade impressionante. Aquilo ali é muito difícil no futebol brasileiro. Mesmo o Fagner, que é cantado em prosa e verso, não faz. O Danilo não faz aquilo com tanta vitalidade como o Edilson faz. Aí eu vejo um grande desfalque do Grêmio. No mais, eu acho que o Grêmio está repondo até com inteligência. O problema é o camisa 9, né? Camisa 9 tá difícil. Eu te digo assim, eu acho que não tá difícil. Eu acho que o Grêmio já tem esse camisa 9, o Grêmio está trabalhando, eu acho, nos bastidores. Aliás, como tem sido feito há bastante tempo, e, aliás, muito bem feito. Quando ninguém sabe, aparece um jogador. O Grêmio tem feito contratações pontuais, para mim, melhores das que tinham. Eu não gostava dos 2 jogadores que estavam jogando no time do Grêmio, eu não gostava particularmente. Felizmente, o Fernandinho tapou minha boca lá em Lanús, eu estava no estádio. Quando ele arrancou, eu achei que ele ia parar, porque ele sempre parava na arrancada. Se vocês notarem, todas as arrancadas que ele dava, ele era um leão. Quando chegava alguém perto dele, ele parava. Aquele dia não, aquele dia ele foi até o fim e fez gol, para alegria nossa. E o centroavante fez um gol em 150 partidas que resolveu, que foi contra o Botafogo. No mais, jogador ultrapassado, cansado, não queria nada com o jogo.
E a direção do Grêmio fez muito bem em mandar embora, assim como fez muito bem em mandar o Fernandinho buscar outra turma que não é a turma dele aqui no Grêmio. E as contratações atuais são muito boas. Todas elas, e é bom dizer antes, né, Rec? Sim. Se der errado, depois eu tô aqui para dizer, errei, infelizmente errei. Mas eu acho que todas as contratações até então. Não conheço o Madison. Aliás, vi o Madison jogar uma vez só esse ano. Não vi esse jogo contra o Cruzeiro, não pude ver, não pude assistir. Sábado de noite, com a família na praia, fica difícil, né? Tem que dar um tempinho para a família também. Né? Agora, quarta-feira, já vou na arena, já vou ver o Grêmio Brasil de Pelotas. Aí já é outro jogo. Olha, esse jogo ainda não vamos estar 60% do que nós deveríamos. Mas já vai ser o suficiente para nós ganharmos do Brasil de Pelotas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E digo mais, assim que o Grêmio passar esse período sabático, digamos assim, esse período de integração, de articular todas as parte física, a parte emocional, a parte técnica. Olha quantos gols o Grêmio perdeu contra o Cruzeiro. O Grêmio teve um primeiro tempo muito bom, né? Há um minuto já estava dando bola no poste e tudo mais. Se entra uma daquelas bolinhas, acabou o jogo. Mas o futebol não é o si, né? O futebol tem que matar. Mas então, torcedor, fique tranquilo, nós vamos classificar no Gauchão, mas o nosso objetivo é o tetra da Libertadores, nosso objetivo é o Campeonato Brasileiro, que faz muitos anos que a gente não ganha. E nós queremos, no fim do ano, com toda a modéstia, com toda a humildade, poder tentar chegar ao Mundial novamente. Bom, o cálculo não é um cálculo difícil, porque o Grêmio tem 3 jogos em casa, tem que ganhar uma partida fora de casa, ou do Veranópolis, ou do Internacional, ou do Juventude. E ganhar as outras 3 na Arena. O que, obviamente, é muito mais simples para o Grêmio. Até porque tem acúmulo de jogos e tudo mais. Mas se o Grêmio ganhar uma fora de casa e as 3 da Arena, o Grêmio vai classificar. Então, por isso que eu sempre simplifiquei. O problema é que tem alarmistas, né? Quando o Grêmio estava patinando, já dizia, o Grêmio vai ter que fazer 14 ou 15 pontos. E eu estou dizendo desde sempre, com 13 pontos, o Grêmio vai classificar. Então, se o Grêmio ganhar 4 partidas, até pelo número de vitórias, o Grêmio já está dentro e vai se classificar, só não vai ficar entre os 4 primeiros, vai decidir fora de casa, mas aí é do jogo. É que muitos torcedores se assustam quando olham para a tabela, o Grêmio está na zona de rebaixamento, vai terminar 4 ou 5 pontos atrás da zona de classificação essa rodada. Então, é um cálculo difícil para o torcedor normal. E o fato de 4 times estarem bem à frente, nem dá para dizer que dispararam o Internacional e São José, mas o Caxias e o Brasil já dispararam. Esses 4 times, eles puxam para cima o cálculo, para quem está em cima, e nivelam por baixo. Então, quanto mais pontos fizerem Brasil de Pelotas, Internacional, São José e o Caxias, melhor para o Grêmio. E eu vou te dizer uma coisa, que aos ouvintes desse teu programa, tem muita audiência. Esses meninos que jogaram as partidas anteriores, foi uma experiência extremamente válida. E outra, esses meninos não começaram a treinar nem em novembro, nem em dezembro, porque eles também estavam de férias. Eles começaram a trabalhar dia 2 de janeiro, ou seja, o Campeonato Gaúcho começou dia 16, eles tiveram 13 dias de pré-temporada, é muito pouco. Mas... Isso não foi um erro deles? Não puxar eles para antes? Mas como você estava jogando Copa São Paulo, tinha gente lá em Dubai, não tinha como trazer antes. Não tinha como. E está tudo certo. Copa São Paulo era outro time. Não era, mas tinha jogadores que estão jogando agora, jogaram a Copa São Paulo. Não, a Copa São Paulo foi simultânea com esse período agora. Sim. Foi simultânea. Estariam disputando a Copa São Paulo, numa projeção de Copa. Alguns deles sim. Agora, tinham idade para disputar a Copa. É importantíssimo a vocês entenderem o seguinte. Primeiro, é muito difícil tu pegar um pessoal que está treinando há 5 meses, 4 meses, 3 meses, com um pessoal que está treinando há 10 dias. Não tem como. Se nivelam e por baixo. A força física, outra, eram meninos de 18, 19 anos contra homem velho de 30, 32 anos, que são experientes. Agora, para o Grêmio vai colher frutos muito bons desses meninos que estão lá. Eu cito no mínimo 5, 6 jogadores desses que jogaram, que têm potencial para jogar na equipe principal do Grêmio nos próximos 8, 9 meses. Sem dúvida alguma. Jogadores, inclusive, que mostraram bola contra o Atlético Mineiro fora de casa. Exatamente isso. Esses meninos, a grande maioria deles jogaram
contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Olha a experiência que eles estão adquirindo. Outra coisa, o trabalho de formação na base do Grêmio é muitíssimo bem feito. Não, o Grêmio deu uma guinada extraordinária. O Grêmio está colhendo frutos. O Grêmio tem um jogador, eu não vou nem dizer o nome para não alertar os gansos, que ele não tem nem 18 anos ainda. Daqui um pouquinho ele já vai ser profissional do Grêmio titular. O Renato já botou o olho nele, que eu sei. Tá entendendo? Informações extraoficiais. Que é o TT. Joga muita bola, joga muito futebol. Isso aí foi bem cuidado. Olha o Arthur. O Arthur ninguém conhecia, veio trouxeram de Goiânia, quietinho, trabalharam, foi lançado, voltou. Agora o Jean-Pierre foi lançado, voltou, vai ser lançado de novo. Tem que dar tempo de maturação para esses jogadores. E o Grêmio vai colher frutos. O torcedor do Grêmio pode ficar muito tranquilo. O Grêmio tem um quarto zagueiro chamado Mendonça, que é muito bom zagueiro. Veio do Nova Prata. É do Nova Prata. O Grêmio tem um volante que joga demais futebol. Esse Jean-Pierre joga muita bola. O PP é bom jogador. O Jonathan é bom jogador. Esse menino, filho do Paulo Roberto, tem que deixar trabalhar mais. Lucas Poleto. Lucas Poleto é bom jogador também. Vamos deixar jogar, vamos deixar trabalhar. Outra coisa, se é para contratar qualquer um, deixa esses guri aí. Não contrata. Bota os guri para jogar. Se é para trazer uns que outros aí que trouxeram aí, meu Deus do céu, deixa um guri da base jogar que vai ganhar maturidade. E não vai errar tanto gol. A lateral direita é um problema. O problema não é não ter lateral. O Grêmio tem. O Grêmio tem 3 até. É que a qualidade... A qualidade é exceção muito feita ao Léo Moura, a qualidade Agora tem um pequeno detalhe. Eu fui lá no passado, muito tempo, só uma página virada, né? Não, jamais. No meu tempo de dirigente, eu aprendi. Quando o jogador tem uma proposta, tu não tem como segurar. O Edilson ganhava X no Grêmio. Passou a ganhar X mais Y mais Z. Recebeu uma proposta X mais Y mais Z por um contrato de 4 anos. Foi 3 ou 4 anos? 3 ou 4 anos. A independência financeira do jogador. Tu não tens como segurar esse jogador aqui. Por quê? Primeiro, porque ele quer ir embora, porque é a independência financeira dele. Segundo, extrapola a faixa salarial estabelecida pelo Grêmio. E terceiro, quando o jogador quer ir embora, ele vai. 3 anos assinou. 3 anos. 3 anos. Agora, 3 anos ganhando 500 mil por mês. Não, 36 meses. Aí que tá. O Cruzeiro teria dado um dinheiro para ele na mão e depois vai dando gatilhos. Ele ganhava 140 no Grêmio. E era isso que deixava o Edilson injuriado. E aí, se você pegar aquela gravação... Não é essa informação que eu tinha. Mas se pegar aquela gravação do Buiú, do Edilson pro Buiú da geral do Grêmio, né, ele diz ali claramente, não fizeram esforço para que eu ficasse e tal. O Grêmio tinha uma estatística que ele tinha jogado só 35 partidas. O que eu vejo como prejuízo na análise desta situação não é o jogador querer ir embora. Foi o Grêmio dizer que ele só sairia pela multa. E aí o Cruzeiro veio aqui, levou, apresentou lá e o Grêmio continuava negando que ele ia sair. Só sai se pagar a multa. O Grêmio não ganhou nada. O Grêmio ganhou o Alisson e o Tony Anderson. Parte de cada um dos atletas. 30%. Que podem vir a ser bons jogadores. Mas não está em discussão essa questão, na minha forma de ver, né? Eu acho assim, por melhor que fosse a proposta que o Grêmio fosse fazer para ele, ele ficaria insatisfeito. Por quê? Porque ele foi ganhando 500 mil por mês. Se tu pegar a média e multiplicar 36 meses por 500 mil... Dá 18 milhões. Quando é que ele vai ganhar isso no Grêmio? O Grêmio não vai pagar nem 400 mil por mês para ele, porque ele extrapola a faixa de salário, no qual a direção do Grêmio está totalmente certa. Definiu padrões, e esses padrões, sob hipótese alguma, são suplantados. O Cruzeiro fez loucuras esse ano. Ele pagou 10 milhões pelo Fred de multa para o Atlético Mineiro. E vai pagar 1 milhão por mês para o Fred. Né? Fez loucuras. Nessa projeção de que o Edilson ganhava 140 no Grêmio, com 36 meses, projetando que ele obtivesse com o mesmo salário, mesmo salário que ele tem agora há 3 anos, ele ia ganhar 5 milhões. Não, mas o Grêmio ia... Sim, o Grêmio teria que reajustar o contrato. O Grêmio reajustou todo mundo. Sim. O Grêmio reajustou o Arthur, reajustou o Luan, reajustou o Kahneman, reajustou o Jeromel, fez 5 anos de contrato com o Marcelo Groi,
O cara deve ter dito... Mas Se só um aumentasse pouquinho. para Só um 250, pouquinho. seriam 9 milhões, é metade. Quantos anos tem o Edilson? Quantos anos mais o Edilson vai jogar? Infelizmente, nós temos que avaliar. Eu não queria que o Edilson saísse do Grêmio, eu não queria. Jeromel tem 33, hein? Vai fazer 33. Quem? Não, o Jeromel tem 31 anos 32. de idade. Vai fazer 33 em 31 setembro. anos de idade, né? pode olhar aí. Nem tem precisa 31. olhar. Nem É? precisa. Vai fazer 33 em Tá, setembro. mas nós não vamos comparar o Jeromel com o Edilson, né? Não. Ah, não, só... De repente a reposição do Edilson é pior, hein? Olha, eu vou te dizer... Zagueiro ainda tem. Lateral não tem na seleção brasileira. Tem o Daniel Alves só. Daniel Alves. Que é um baita lateral direito. Realmente é um problema, é um problema difícil de suplantar. Agora, eu, como já fui lá no passado, Não, há muitos presidente. anos atrás, dirigente, eu sei qual foi a direção do Grêmio ficou de saia curta, não tem como resolver, o jogador recebeu uma proposta irrecusável, não tem como manter o jogador. O Grêmio não pode pagar 500 mil de salário para o Edilson. Não pode. Agora, de qualquer forma, o Grêmio está preparado para a guerra, né? O Grêmio mostrou que tem condições de novo levantar um título importante. E o ano passado, qual era a tese que se tinha? O time que joga melhor o futebol é o Grêmio. E se falava na competição de tiro longo. O Grêmio acabou priorizando a Libertadores da América, porque se desenhou bem a situação da Libertadores da América, como tinha se desenhado bem a Copa do Brasil. Então o Grêmio deu uma abandonadinha no Campeonato Brasileiro. Agora, se o Grêmio se dedicar ao Campeonato Brasileiro, com a bola que o Grêmio joga... Porque a grande vantagem do Grêmio em relação aos outros times é que o Grêmio joga igual, dentro e fora de casa. E isso é muito difícil de conseguir. O Internacional não está conseguindo isso no Gauchão. O Inter perdeu em Caxias e perdeu em Pelotas. Ontem era time misto, em Caxias perdeu com os titulares. Então, a grande vantagem que eu vejo no Grêmio é essa aí, Denis. Tem um elenco parelho, porque o Grêmio tem 7, 8 boas peças de reposição. Michel, Jailson, o Maicon, são jogadores parecidos. Na frente o Grêmio tem Everton, tem Alisson, tem Michael Suel. Então, são jogadores parecidos. Na defesa, o Grêmio conseguiu recuperar a dupla de zaga titular incontestável. Mas o Bressan, o Grêmio conseguiu recuperar. Da segunda. É a melhor dupla de área do Brasil disparada da segunda. Jogou bem sábado também. O Jeromel estava meio atrapalhado, porque ainda está voltando. Mas o Cano jogou normal. É muito pouco tempo, né? É muito pouco tempo, não adianta. E aquele negocinho, tu desacostuma. E outra, teve jogadores que simplesmente não fizeram absolutamente, ficaram deitados, ficaram na beira da praia, foram para suas cidades, não fizeram nenhuma atividade, nem esses joguinhos de brincadeira. Não, os caras estavam saturados. Então os caras descansaram. E para te retomar, a gente que é um atletinha de dia a dia, né? Que vai na academia todos os dias, quando não vai 2, 3 dias na academia, no quarto dia já fica todo dolorido. Agora tu imagina um atleta de altíssima performance parar 30 dias com tudo e fazer um tipo de alimentação diferente, não mexendo com massas importantes do corpo, massa corporal importantes do corpo, tipo coxa, perna, panturrilha, pé, ombro, né? Eles não estão mexendo, estão parados. De uma hora para outra eles recebem uma carga violenta. Não tem como resistir. Sabe que o resultado demora para acontecer. Tem razão, hein? Nós tínhamos falado que em setembro ia fazer 33 anos. Não foi essa informação? O Jeromel é 8,5. Não, o Jeromel tem 31 anos. Pois olha... não, o Groia que tem 31. O Jeromel Não, o Groia não tem 31. O Groia, quando eu trabalhava no Grêmio, ele era das categorias de base do Grêmio. O Groia não tem 31 anos. Não, mas o Groia está desde a época do Galato. Não, o Groia está desde 2000 no Grêmio. O Marcelo Groia, mas ele era das categorias de base do Grêmio, ele era infanto. Isso, ele era mesmo, sabe quando era? Sabe quando Sim, eu 2000 até 2018, dá 18 anos deles. O Groia, tá certo, o Groia tinha 30 anos. O Groia tem 30 anos, O Groia é 8,7. Ele completou 31 em 13 de janeiro. Ele é 8,7. De janeiro, o Groia é de janeiro, isso. Não, mas o Groia tá certo, o goleiro não. Sabe que nesse período... Até melhor que tem a idade. E o Jeromel é 8,5. 21 de setembro de 85. Vai fazer 33. Vai fazer 33, então tá. Eu achei que ele tinha 31, mas joga até os 37, 38. Joga, é magrinho. Frouxo, se cuida, tranquilo. E agora que está ganhando a independência financeira? Essa é outra vantagem desse grupo do Grêmio. E além de tudo é um cidadão, ainda né? algum objetivo. Além de tudo é um cidadão, né? Pô, ele recebeu propostas aí que eu fiquei sabendo. E ele disse que era muito grato ao Grêmio
e muito grato ao Luiz Felipe Scolari, porque a história Sim. Caiu a máscara, né? De fulano, o Denis, o Maurício, o Rui Rec. Costa. Não sei se foi o Rui Costa Não, que a gente disse. queria chegar nesse Não, eu nome. não. Não, que foi. Eu Que não. o Rui disse que foi ele que descobriu. Quem descobriu, a história, a verdade tem que ser colocada, doa quem doer. Claro. Né? Não foi o Denis que achou o Jeromel, nem o Maurício, nem o Rec. Quem indicou o Jeromel Fora para do o Grêmio. Grêmio? Quem indicou o Jeromel para o Grêmio chama-se Luiz Felipe Scolari. Ligou para o Dr. Fábio André Koff e disse, eu tenho um zagueiro assim. E o presidente, olha, me interessa. Aí o Filipão ligou para a verdadeira história. O Filipão ligou para o Jeromel, perguntou, tens de ter? Pô, adoraria. Aí o Grêmio se mobilizou, a direção do Grêmio se mobilizou e contrataram o jogador. Esta é a verdade sobre a contratação do Jeromel. O restante é folclore. Vamos dar mérito a quem tem. E esse né? jogador teve uma saída intrincada do Palmeiras. Isso. E aí a gente perdeu o contato. Sim. E muita gente boa fez chacota até do nome, dizia que era nome de remédio. Não. Eu, quando ele chegou aqui e eu vi ele correndo, Era feio. eu me assustei. Não tem por que não dizer. Porque a verdade tem que ser dita. Ele Doa começou quem fazendo doer. um gol contra. Né? Não, depois a entrevista do jornalista espanhol, muito malo. E antecipação, muito malo. E na bola aérea, muito malo. Pelo lado direito, muito malo. Pelo lado esquerdo, muito malo. E eu, quando vi, eu cheguei, pá, mas será que o Felipe... E eu sabia desde o começo a história. Porque quando nós nos encontramos, eu, Luiz Felipe, Dr. Fábio, a gente recorda muita coisa, né? Porque foi um período muito lindo que a gente viveu, né? E agora, na calçada da fama da federação, eu me encontrei com o Luiz Felipe Scolari. Pô, ficamos pouco tempo, mas é um pouco tempo prazeroso conversando, porque tinha outros compromissos, né? Mas é assim, ó, é um troço gratificante reencontrar esses caras. E eles contam, aí naquele bate-papo, tava o Valtinho Dalzotto lá do Juventude, grande cara, um cara excepcional, um dirigente maravilhoso, tem um serviço prestado por Juventude assim, inimaginável. É uma categoria. Vi o Carlitos Chiesa, que fazia anos que eu não via, vi um senhor que foi presidente de Juventude que eu nem conhecia, não era do meu tempo, imagina, foi uma... E ali eu conversei com o Felipe algumas coisas, quem lançou o Arthur no Grêmio foi o Luiz Felipe. Sim, num jogo contra o Aimoré. Jogou contra o Aimoré. Botou pra jogar. Eu não me lembrava disso, o Felipe disse, pô, tu te lembra assim. Mas ali foi um desastre. Foi. Eu comentei aquele jogo. Eu dizia, Foi. o Luiz Felipe não vai deixar esse guri em campo, porque ele nem sabe onde ele está. Ele corria para tudo que era lado, dava bote, mas se via que tinha qualidade. Tu sabe que é assim, né? A gente vê o jogador e diz, tem alguma coisa diferente aí. Vamos dar uma retirada estratégica, vamos deixar ele treinando lá, vamos acompanhar o treinamento, vamos fortalecer o que ele está de errado, vamos conversar. Por isso que eu acredito que hoje em dia as pessoas falam muito em gestão, né? A maioria que fala em gestão acha que gestão é fazer um gesto grande, né? Eu, diferentemente, sou da área, né? Eu conheço bem esse negócio aí. E o Grêmio está fazendo uma gestão muito boa nas categorias de base. Eu tenho o privilégio de participar de uma comissão no Conselho Deliberativo. O Grêmio botou gente séria agora, né? Eu te diria assim, ó, eu participo de uma comissão no Conselho Deliberativo do Grêmio, junto com o Deco, com o Cacá Emanuele, com o Maurício, com o Alexandre, com o Jorge Aita, que nós fizemos um estudo desde a escola do Grêmio até a base. Todo o trabalho, tudo que tu pode imaginar. O Grêmio tem um diretor executivo, Francesco, que é muito bom diretor. Se criou o Grêmio no tem Grêmio. um cara na base, na escola, que é o Francesco veio da base, veio da escola. Na escola tem um menino, que agora não me recordo o nome, que é muito bom. O Francesco está sendo preparado para ser o futuro executivo do Grêmio. Apesar de que hoje nós temos um grande diretor executivo. Diz que esse André está dando... Olha, André Zanota. Diz que é um excepcional profissional. E eu gostei das entrevistas dele. Olha, um cara discreto... Um cara quando vai para decidir, é da total confiança do Conselho de Administração do Grêmio, isso é importantíssimo. Viajou com o presidente para o Paraguai, quer dizer, Agora, é um cara... Quem é que o presidente está preparando para ser o sucessor? Vai ser difícil, hein? Não. O presidente já tem o nome. Como eu dei muito vivo. O presidente já tem o nome, já está tudo acertado, ele já está trabalhando. É um dos dois. Mas e há consenso nesse nome já?
O Romildo é craque. É que sabe o que é? Tem muita gente que não quer e quer. Vai ter que se apresentar agora, né? Vai ter que se apresentar. Tá na hora de se apresentar. Porque quando o Renato Moreira deu uma titubeada, ele bailou. Aí o presidente disse assim, eu quero. Na mesma reunião, sabe da história? Sei, né? conheço toda a história. Renato Moreira, o presidente COF, diz, então tá, vai tu. Não, presidente, deixa eu pensar e tal. E o presidente Romildo disse, se tu não quer, eu quero. Foi assim. Porque eram dois bons nomes graduados, e o Romildo não fez boquinha. O Romildo é malandro. Isso aí eu quero. Não foi bem assim, tá, Renato? Não, eu tô resumindo. Tá resumindo bem a história. Tô resumindo a história. É a sinopse da história. Pode dar a tua versão aí. Não. Minha versão é um pouquinho diferente dessa, mas tudo bem. Vamos ficar com a tua. Mas o Renato, tua. eu entrevistei várias e várias vezes. O Renato, ele não estava tão convicto de que deveria ir. Bom, hoje o Renato está aposentado, isso eu posso te garantir. Bom, então, agora hoje, chegou a hora. Hoje o Renato está aposentado, isso eu te garanto, eu sei. Ele aposentado já? Mas como já? Aposentado do Grêmio, tu quer dizer? Não, aposentado profissionalmente. O Renato Moreira? Tu acha que o Renato Moreira é gurizinho? Renato, claro que é gurizinho. Claro que não. Tem 50 e poucos anos. Mas ele há quantos anos ele trabalha, velho? Sim, então vou me aposentar também. O Renatinho começou com 23, 22, 21 trabalhando. O Renato, tem 55 anos. É por aí. Por aí. E é um baita de um cara. É um baita de um cara. O Márcio estará conosco aqui no programa. Tá de férias? Não, tá de férias. Não, agora as férias deles agora vai ser longa. E não é umas férias aqui da areia. Não, é ali do... Não, tá bem. Quem é que você acha que vai ser o próximo candidato? O Oderich? A presidente? Oderich, Renato. Será que o Romildo não vai querer mais um tempinho? Não pode? E não se muda o estatuto? Ah, bom. Não sei. Agora, será que tem... Eu acho que o Oderich tem o Praz, que sempre quis... Não, o doutor Praz não quer, nunca quis. Eleições, né? O Praz nunca quis, quando quis, perdeu. Perdeu 3 vezes. Agora ele não quis ser. Isso eu tenho de cocheiro, não quis ser presidente. Candidato a presidente. Agora, o Praz também está há muitos anos no Grêmio, né? Está desgastado. Ele com ele mesmo. Ele tem uma filha que mora na Alemanha. E vai sempre. Mas tem que ir, tia. Sim, tem que aproveitar. Tem que ir. O Praz está com a vida, está com um boi na sombra. Está estabilizado. O filho é um grande profissional. Ele é um grande profissional. Então está na hora de ser presidente. Mas será que ele vai querer? Eu acho que agora... Eu acho que o Praz não quer. O Praz teve 2, 3 chances, assim, o cavalo passou encilhado, era ele não quis. Eu acho que agora ele não vai. Outro que passou muitas vezes encilhado do cavalo foi o doutor Raul Regis de Freitas Lima. Freitas Lima, outro grande gremista, né? Pô, tu tá falando da pleia de gremista. Sim, mas aí, é por isso. Doutor Praz, doutor Raul Regis de Freitas Lima, Cláudio Oderich, Marcos Hermann. Pô, são nomes de, né? Mas aqui, ó... Duda Crefe, né? O Odorico, você acredita que pode ser candidato? Não, acredito que não. Apesar de... Eu liguei pro Odorico, eu gostaria muito que o Odorico tivesse continuado no departamento de futebol. Eu acho que o Odorico foi um cara assim... Tem alguma coisa a mais que nós não sabemos. Que a gente não sabe, eu também acho. Não, ele pediu um telefone de um empresário antes de começar a reunião do Conselho de Administração pro Nestor Rain. Pois é, eu vi uma... Aquilo não é fake? Não. Eu botei... Não é fake, sabe o que eu fiz? Ao invés de colocar a gravação no ar, eu fui o primeiro a receber, coloquei de manhã cedinho o Nestor a falar sobre a gravação. E o Nestor não negou. Não negou, Não negou porque eu dei todos os detalhes da gravação. E era a voz dele. Mas o Odorico, eu acho que... Aquele fake ali seria... eu acho que o Odorico, para esse momento assim que vive o Grêmio, com essa estratégia do departamento de futebol... Com essa modelagem que foi criada, o Odorico é o cara certo. O Odorico é um cara discreto. Não, ele foi bem. O Odorico é um cara sério. E pegou rápido o esquema. O Odorico não entrou em fria, não se meteu no que não era dele, não falou daquilo que ele não conhece. Ou seja, era o cara certo para essa estrutura que tem o departamento de futebol do Grêmio. O que é ter um comandante vestiário? Tudo volta para o treinador. Se não tiver alguém que domine a boleirada... Morre todo mundo junto. Morre o técnico. O Roberto Melo, no Internacional, é um cara legal. É um cara que tem conhecimento, vem de uma escola boa, mas não consegue passar aquilo. Mas às vezes, Rec, é o seguinte, eu não vou sair em defesa do Roberto Melo aqui. Às vezes, não sei se é o caso, tá? Não me interpretem mal. Eu acho que esse ano que passou, o Marcelo,
o Melo, o Alexandre Charles Barcelos, o Hermann, eles tinham uma missão. Eles tinham um único objetivo. É subir para a primeira divisão. Então eles tiveram que engolir crocodilo, tiveram que engolir sapo. E é uma neurose, né? E tu entra naqueles... Eu encontrei o Marcelo, esse tempo eu gosto muito do Marcelo Medeiros, de muitos anos. Apesar do Marcelo ser mais jovem que eu. Não parece, porque o Marcelo, o tempo judio, ele olhou para mim e disse assim, Denis, por que nós gostamos tanto dessa cachaça? Eu já gostei mais. Agora eu não gosto tanto. Tem que tirar o pé, às vezes. Não, tem que tirar o pé. O Marcelo engordou. O Marcelo era um cara boa pinta, né? O Marcelo tá branco, que nem o pai dele. Isso aí até fica mais, né? Mas o Marcelo engordou. Marcelo, por quê? Aquilo ali é sistema nervoso. Eu me encontrei com o Alexandre Charles Barcelos, ele engordou. Por quê? Por causa do sistema nervoso. O único que tá a mesma coisa, mas tá mais branco é o Roberto Melo. Deles fez uma leitura de todo mundo. Eles estão... Por quê? Porque eu sei o que é aquilo ali. Eu sei... Tu engordou na época também? Mas lógico, rapaz. Eu era um cara que corria 10, 12, 15 quilômetros por dia. Mas daí, cara, quando chegava na hora, era uma angústia, aquilo lá, uma ansiedade, uma angústia. Hoje tu tem um padrão, o Cacau tá magro, rapaz. O Cacau engordou uns 20 quilos quando foi vice-presidente e presidente do Grêmio. Isso aí mata o cara, isso aí Por quê? Porque mistura amor, paixão com resultado. E não tem nenhum dirigente que queira perder, cara. Vamos fazer um intervalo e depois voltamos. Tem tantas histórias desse homem aí, não é só a patrola, né? É um dos caras mais bem relacionados aí no meio do futebol e por isso tem essas histórias de um lado e de outro, né? Como nós pudemos acompanhar até aqui. Já voltamos. Olha. Muito bem, estamos de volta. Um resumão rapidão aqui para a gente ouvir um pouco mais do Denis Abrão. Odair Hellmann pretende escalar time titular agora em todas as próximas rodadas do Gauchão. Inter volta a treinar nesta tarde no CT Parque Gigante. Colorado soma 2 derrotas fora de casa. Na quinta, o time retorna ao Beira-Rio para enfrentar o Zequinha em partida antecipada da 10ª rodada do estadual. E aí o Wellington Silva deve fazer a sua estreia. Internacional agora é o 4º colocado do Gauchão com 9 pontos conquistados. 3 vitórias, 2 derrotas na competição estadual. O Zequinha ontem com um empate contra o Caxias, em Caxias, um grande resultado do São José, 2 vezes atrás, foi buscar, está com 10 pontos, está à frente do Internacional. Caxias lidera com 13 o Brasil de Pelotas, com 10 o São José e com 9 pontos o Internacional. Valdívia já faz exames médicos hoje no São Paulo, fica emprestado até o final do ano, sem custo para o São Paulo, que vai arcar com todo o seu salário, mesma coisa que fazia o Atlético Mineiro. Visando preparação para a Recopa, agora já falamos de Grêmio e também a necessidade de somar pontos no Gauchão, Renato escala time titular na partida de quarta contra o Brasil de Pelotas. Resta saber se vai colocar Ramiro ou não, porque também está aproveitando o tempo, o Renato, para preparar o time para jogar contra o Independiente. E se sabe que o Ramiro não joga as 2 partidas, suspenso que foi pela Conmebol. Ele vai botar o Ramiro. Eu acho que sim, né? Porque é um jogo que o Grêmio precisa ganhar, né? E outra coisa, Ramiro dá outra dinâmica. É outra dinâmica. É um facilitador. É um facilitador. Ele libera 2, 3. Ele em campo libera 2, 3 para jogar. Tricolor tem apenas 1 ponto conquistado, 5 jogos, pode terminar a rodada na lanterna do Gauchão. Distância para a zona de classificação ao término da rodada será de 4 ou 5 pontos. Direção pode mudar os moldes da negociação que envolve Gonçalo Carneiro. O centroavante aumentou a pedida salarial. Condição clínica do atleta também é um fator determinante no negócio. Definição pode ocorrer ainda nessa segunda-feira. Aí dá para a gente detalhar um pouquinho mais. Esse jogador, o Grêmio quer diminuir o que vai pagar para o defensor, porque ele tem um problema de pubs. Não jogaria a Recopa. Então o Grêmio quer quantificar a vinda dele para cá. Outra coisa, por que o Grêmio não fez o mesmo que o Internacional fez com o Sarrafiori? Simplesmente pega uma assinatura de pré-contrato e babaus para o defensor. Não só nesse caso, como também do outro menino que é centroavante, tem 18 anos. Por que o Grêmio não faz isso? Porque a janela fecha no dia 31 e o contrato desses jogadores
termina no dia 31, especialmente do Carneiro. E o Grêmio quer aproveitá-los ainda na Taça Libertadores da América. 31 de janeiro? Não, 31 de julho. 31 de julho. A janela do meio do ano. Do meio do ano. Perderiam a janela do meio do ano. Porque se o Grêmio faz um pré-contrato, o Grêmio não teria como registrar esses jogadores para a Libertadores da América. E ele só vai perder o vínculo com o Defensor em julho. E aí não dá tempo de registrar a Taça Libertadores da América. Por isso que o Grêmio foi para a negociação, para ter esse jogador liberado para poder jogar a competição sul-americana. E outra coisa, né, que o próprio Defensor podia inscrever o jogador na Libertadores, o que impediria o Grêmio de inscrevê-lo novamente em outras fases. Sim, perfeito. Não só inscrever de sacanagem, como até para utilizar, porque o jogador tem contrato ainda, até julho. Michael Suel deve ser apresentado oficialmente nessa segunda, como reforço tricolor. Jael será reavaliado hoje. Deixou o jogo treino contra o Ipiranga de Erechim com uma pancada no joelho esquerdo. Jael que passa a ser uma opção de novo, né? Não é nada mais, nada menos do que foi o Jael do ano passado, só que com o prejuízo no ano passado de ter se lesionado. Ele que entrou bem na partida contra o Cruzeiro. Entrou e deu uma nova dinâmica para o time do Grêmio, mas sábado não tinha jeito do Grêmio fazer gol, né? O Grêmio criou no mínimo 9 oportunidades para fazer. O Cruzeiro teve 2, 3 chances de gol e acabou marcando. E o Grêmio também reclama um pênalti no Everton. Para alguns foi, para outros não foi, como de praxe aqui, sempre dá tudo da discussão. Bom, lá embaixo eu já expliquei no começo do programa a situação na tabela de classificação para o Grêmio. É bom que dê empate sempre nos jogos dos adversários, porque se o Grêmio subir de 3 em 3, resta saber apenas em que lugar o Grêmio vai ficar. E vejam só o que é o destino, né? Grêmio e Internacional vão jogar às 11 da manhã do dia 11 de março. Os outros times já entrarão em campo depois, tentando evitar pegar Grêmio Internacional, ou alguns até querendo pelo dinheiro. Resta saber o objetivo de cada um. Porque eu acho que todos eles vão querer pegar o Grêmio Internacional. Para fazer uma lógico. Porque pode ser a última grana. Pode ser a última grana. Não tem como. Porque o cruzamento entre eles é igual. Isso que eles recebem uma graninha bonita da federação, hein? E ainda mais coisa se que no passado em casa, Mas aí, Rec, os clubes do interior, os 6 que avançarem à próxima fase ganham R$100 mil cada um. Sim. E o melhor colocado entre os clubes do interior ganha mais 200 mil. 200 mil, 300 então, daqui a pouco mil. Vale a pena não enfrentar a dupla Grenal agora para tentar buscar esse valor, né? Aproveitar a presença do Denis Abraão aqui, está numa situação difícil, o nosso queridíssimo presidente Perotti. Perotti, querido, meu presidente. Fui mas ainda está reconhecendo as pessoas e tal, então os amigos, se puderem visitá-lo. Eu vou visitá-lo. Eu vou visitá-lo brevemente. Fui vice-presidente dele na federação. É meu querido amigo, eu adoro o Perotti, é uma pessoa excepcional, é um alto astral. Que Deus ilumine ele, que dê força, que dê saúde para ele. Ele vai suplantar mais essa dificuldade. Tá com 80 já, né? Já passou dos 80, já passou dos 80. Mas lá. Ele é gente querida, ele é maravilhoso. Não tem dia ruim pro Perotti. Não tem. Ele é um cara excepcional. E tu vai ver que ele vai superar isso aí, ele vai passar ligeirinho também. Depois nós vamos tomar um uísque ainda, eu ia. Não, acho que não mais. Largou, né? Largou bastante tempo. Sim, a vida faz a gente largar também, né, velho? E o uísque é pesado. Mas, tem que largar. Denis, o futuro do Grêmio agora é um futuro de estabilidade, né? O Grêmio pode ser o primeiro clube brasileiro aí, segundo projeção, se der tudo certo, óbvio, né? Porque o futebol tem lá os seus reveses, né? Mas o Grêmio se encaminha para uma estabilidade, né? O Flamengo fala em quitar as suas contas já nesse ano ou no ano que vem, com a superávit todo ano agora o Flamengo, né? E o Palmeiras também, é outro clube que está se tornando bastante estável. Terminou o ano com 57 milhões de superávit. Eu acho que o Grêmio teve muita competência nos últimos anos na formatação de uma estrutura moderna e profissional. E que funciona, né? Porque muitos negócios de profissionalismo... Sim, não, mas o Grêmio teve 2 CEOs. O primeiro, muito bom, e o seu substituto do mesmo nível, né? O Gustavo Zanck e o Carlos Amodeu. O Gustavo foi o primeiro CEO do Grêmio, fez um belíssimo trabalho no Grêmio. A prova está que ele continua assessorando como gremista. Me disseram, tá? Eu também tenho visto no Grêmio. Ele continua assessorando o Conselho de Administração. Aliás, eu participei de uma reunião do Conselho de Administração, que é um troço muito, muito bacana, assim. Terminada a reunião que eu tive com o Conselho, que eu fui
eu fui apresentar esse trabalho das categorias de base da escola antes de apresentar para o... E o presidente Romildo, na sua transparência, me convidou para participar da reunião do Conselho de Administração do Grêmio. Então, quer dizer, é um troço bonito, grandioso, né? Não precisa fechar a porta, não precisa, né? não. Tem nada para esconder. Eu fui durante 10 anos dirigente do Grêmio, né? Eu sei como as coisas funcionam. Eu agradeci muito, ele fez questão que eu ficasse na reunião. Mas como já estava de noite, eu tinha compromisso profissional, eu tinha que terminar uma palestra ainda para... Eu não fiquei, mas foi muito gratificante, assim, a reunião, a parceria, os vice-presidentes, as perguntas, as minhas colocações, aí falando de planejamento estratégico, me senti muito à vontade dentro do Grêmio. O Grêmio hoje não tem mais aquele ranço de um passado, aí que era um ranço assim, esse cara é de oposição. Eu deixo bem claro para todo mundo, eu posso participar de chapa, disso, acabou a eleição, o meu presidente é quem ganha. Mas a gente vê o entusiasmo. Eu sou gremista. Tem cara que não tem esse entusiasmo. Eu torço para o Grêmio. E o Grêmio teve como o primeiro, o Zanck, fez um trabalho lindíssimo dentro do Grêmio. E agora o Amodeu está dando prosseguimento e inovando. Esse André Zanotti é um belíssimo... Eu não conheço ele pessoalmente. Me disseram que é um belíssimo profissional. Um cara discreto, um cara competente, um cara sério, isso é muito importante no futebol. Ele passa credibilidade, isso para nós é muito importante, nos deixa seguro. As categorias de base do Grêmio, desde a escola até o sub-20, está muitíssimo bem estruturada. A equipe de transição é muito boa e nós vamos colher esses frutos. Então tudo leva a crer que nos próximos anos o Grêmio vai se estabilizar financeiramente. Já voltamos. Uma e 44 a respeito de Internacional e ainda o negócio do Valdívia, ele deve ser concluído hoje. O Valdívia vai fazer exames médicos, né? A gente diz, ele não acertou com o São Paulo. Não, ele acertou com o São Paulo. O problema para confirmar é a mesma coisa do Michael Suel. O Grêmio hoje é que vai anunciar o Michael Suel, mas o Grêmio já contratou o Michael Suel. O próprio Renato já posso falar dele como jogador do Grêmio. Só que ele não foi anunciado oficialmente ainda. Não. É a história do Carneiro. Por que eu estou dizendo isso? Para fazer a relação com o Carneiro. Já estava tudo certo, tá? Mas não está tudo certo. Então, não é que entrou água. O Grêmio, quando sentiu que o jogador ia precisar de mais tempo para se recuperar, o Grêmio barganhou um desconto amigo. E parece que surgiu algum outro aí, né? Poxa, o Valdívia podia fazer uma ponte e vir pro Grêmio, hein? Quem? O Valdívia. Não, olha aqui, eu hoje recebi uma mensagem do Omar Selaime a respeito de uma discussão que nós estávamos tendo lá na Grenal, de o Edenilson jogar na lateral, do Rodrigo Dourado ter contestação e 70% dos colorados querendo ver o Rodrigo Dourado na reserva. E o Selaime estava me dizendo, me manda os dois pro Grêmio, eu boto um na lateral direita, resolvo o meu problema, e um na frente da área. E um na frente da área. Os dois... Vai disputar a posição ali. O Omar é do ramo, o Omar conhece esse negócio. Não, eu estava dizendo aqui, hoje ainda na Grenal, quando a gente começa a ver problema nos bons, aí é mais grave o problema do que a gente imagina. Vem cair o Anderson. Vocês acham que o Anderson acabou? O Anderson vai treinar no Grêmio. Pois é, hein? Não, tá no ar. Estou sentindo o cheiro aí. Sabe que antes dele rescindir com o Inter, eu já estava dizendo na Rádio Grenal, olha que o Anderson vai acabar no Grêmio. Eu não sei, acho que ele vai querer ganhar dinheiro no fim de carreira, vai ir para a China. Mais dinheiro? Precisa? Esse cara tá bilionário. Tá criando cavalo e tudo mais, né? E ele é seguro, viu? Não, e ele sabe trabalhar. Ele sabe trabalhar, Diferentemente de outros, né? Que infelizmente não estão bem. É uma pena. Não, isso a gente tem que lamentar, né? Porque ganharam. Ganharam. Às vezes até alguns com facilidades, né? Hoje à tarde, o Congresso Técnico da Série A do Campeonato Brasileiro, aí teremos definições sobre o Brasileirão e logo depois uma reunião para se definir se teremos ou não a Primeira Liga esse ano. Não vai ter. É o primeiro... Vou dar em primeira mão para vocês. Primeira Liga acabou. Para alegria do futebol brasileiro. O presidente agora é o presidente do América Mineiro. Mas então hoje eles vão anunciar isso aí oficialmente. Mas a reunião é hoje. Eu tô desejando que isso termine. 19 horas.